Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém? Abram as suas Bíblias nos Salmos 40 e leiamos o versículo 8, que diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Os ajustes da vida cristã. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, todos nós vivemos um tempo de ajustes. E nós, cristãos, vivemos em ajustes constantes, em busca de aprovação para o que somos e o que fazemos. E essa aprovação, meus irmãos, é o reconhecimento tão almejado em todas as áreas da nossa vida. E nesse tempo de ajustes, meus irmãos, precisamos responder algumas questões que nos vêm à mente. Que ajustes precisamos fazer em nossa vida cristã? Os resultados desses ajustes em nosso dia a dia serão positivos? De que modo o reino de Deus poderá ser engrandecido? Que ajustes devemos fazer para o atendimento à chamada divina? Estas são as perguntas que cada um de nós precisa responder. E neste caso, onde estaria o texto para nos servir de base? Afinal, o personagem bíblico foi achado. É uma das pessoas mais humildes e, ao mesmo tempo, mais notáveis em toda a Bíblia. Uma figura tão especial que fora escolhida por Deus para a missão mais especial já realizada pelo ser humano. E, lamentavelmente, é uma biografia esquecida na maioria dos púlpitos. É verdade, meus irmãos. Ela é esquecida na maioria dos púlpitos. Ela aparece nas páginas sagradas como uma virgem prometida em casamento. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: Lucas capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Basicamente, meus irmãos, estaremos utilizando os capítulos 1 e 2 de Lucas nesta mensagem. Os irmãos poderão abrir suas Bíblias e acompanhar. Irmãos, Maria não era alguém notável.
ela foi notada por Deus porque Ele não vê como o homem vê. Enquanto nós olhamos para a simples aparência e enxergamos apenas a casca, Deus vê o conteúdo. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, é a mesma experiência que vivemos hoje. Os critérios de escolha do Senhor são muitas vezes inexplicáveis. E para aceitar o desafio de realizar a vontade de Deus, Maria teve que fazer profundos ajustes. Irmãos, ajustes são sempre necessários quando desejamos compreender a vontade do Senhor. E neste tempo, meus irmãos, vamos aprender quais ajustes precisamos fazer na nossa caminhada cristã. Quais ajustes precisamos fazer na nossa caminhada cristã? Primeiro ajuste: precisamos nos ajustar para aceitar o chamado do Senhor. Responder sim ao chamado do Senhor não é fácil. Saber exatamente o que o Senhor quer de nós exige busca, exige renúncia e muitas das vezes exige muito sacrifício. Deus tinha um plano especial para Maria, mas primeiro ela precisava aceitar e viver esse plano. Em Lucas capítulo 1, versículos 26 em diante, narra como tudo aconteceu. O anjo apareceu a Maria com uma saudação especial. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Em outras palavras, Maria devia se alegrar, porque o Senhor a acompanhava de modo especial. O Senhor a distinguira com a sua graça. Irmãos, vimos que nessa afirmação agraciada ou cheia de graça, não há a conotação de ser Maria, já possuidora de uma graça especial e por isso ter sido a escolhida. A opção por ela e por nós é dom da graça. Uma manifestação do amor de Deus que insiste em nos amar quando teria tudo para deixar de nos amar. Pois Maria, como nós, era uma simples serva, meus irmãos. Maria, como nós somos, ela era uma simples serva. Uma simples serva. E diante da perplexidade de Maria, o anjo lhe diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Irmãos, não podendo compreender as palavras do anjo, Maria pergunta como seria possível tudo acontecer, sendo ela uma virgem. Mais uma vez, o anjo lhe fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. É a palavra de Deus, queridos. É o poder de Deus atuando. Maria nada mais pergunta. Resoluta, coloca-se diante do Senhor e diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmãos, nesse tempo, Maria estava noiva de José. Havia uma promessa de casamento entre eles, um compromisso formal entre os dois e suas famílias. Esse compromisso era tão sério quanto o casamento. Só podia ser desfeito pelo divórcio. Tanto que, se o noivo morresse nesse período, diante da lei, a moça seria considerada viúva. E ao se dispor a fazer os ajustes para aceitar a vontade de Deus, Maria sabia quantos obstáculos encontraria. Pois a gravidez, imprevista e inexplicável, traria sérias complicações éticas. Indagações seriam levantadas, toda sorte de censura e humilhação surgiria. Ela seria exposta à vergonha pública e o próprio noivo, José, sofreria sem ter qualquer culpa. E mesmo sem conhecer o porquê da situação. Porém, ela se ajusta a tudo isso e quando é visitada por sua prima Isabel, diz assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Queridos irmãos, queridos ouvintes, quantas vezes, como Maria, nós ouvimos, mas não compreendemos? Quantas vezes o Senhor nos fala, mas precisamos ouvir mais para termos condições de nos ajustar e dizer sim. Muitas vezes, queridos, queremos até que o Senhor mude a vontade dEle. No entanto, meus irmãos, o desafio de realizar a vontade de Deus implica em profundos ajustes. Segundo ajuste, precisamos nos ajustar para viver as ordens do Senhor. Dispondo-se a enfrentar tão grande censura de uma gravidez, vista por todos como mal explicada, Maria recebeu a mais gloriosa honra: ser mãe do Salvador. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha!
ultrapassou todos os obstáculos da ética, enfrentando a desonra, mas recebeu a gloriosa honra, ser a mãe do nosso Salvador. E José, aceitando o que Deus lhe revelara como vontade dele, tornou-se notável, permanecendo ao lado da sua noiva. Viveram muitos e profundos ajustes. Foram 9 meses difíceis. Maria se tornava mais e mais negativamente o centro das atenções. A cada dia, Maria se tornava mais e mais negativa perante os olhares maldosos. Maldosamente, uns sussurravam e outros esbravejavam. Vejam, ela está grávida. Que coisa terrível! Mas eles ainda nem se casaram. É assim que os fofoqueiros procedem, meus irmãos. E naquele tempo já existiam os tais. É assim que os fofoqueiros procedem nos dias de hoje. E naquele tempo, eles já existiam. Aqui nós vimos que Lucas registrou que o casal viajou a Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui também, meus irmãos, ajustes foram necessários para Maria dar à luz a um bebê. Sem casa, sem um quarto, sem cama, sem berço e sem roupinhas próprias para o bebê. Irmãos, e foi na pobreza de uma manjedoura que ela teve o menino, que era não apenas um rei, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Observamos, meus irmãos, que a história registra um detalhe muito importante em Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Em Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35, deu-se o encontro de Maria com Simeão. E novamente Maria precisaria se ajustar aos acontecimentos que o futuro lhe reservava. Portanto, meus irmãos, a narrativa de Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 52, esclarece que Maria precisa começar a viver uma nova fase de ajustes, pois Jesus completara 12 anos. Era menino, mas agia como adulto. Certa feita, a família voltava da festa da Páscoa. Depois de caminhar o dia todo, os pais sentem falta do filho. Procuram-no
entre os parentes e amigos e nada. Jesus sumiu. Só mesmo quem já ficou alguns minutos à procura de um filho fujão pode imaginar a agonia da mãe e do pai, que aflitos voltam para Jerusalém. Os pais tiveram que voltar a Jerusalém. O menino, no entanto, estava no templo, entre os mestres, participando de uma discussão e deixando os adultos maravilhados. Os pais estão perplexos. Maria se dirige ao filho e diz: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Porém, queridos, Jesus responde com duas perguntas. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Meus irmãos, foram as respostas de Jesus com essas duas perguntas. Irmãos, não é fácil entender as ordens do Senhor e cumprir os seus mandamentos. O desafio de vivermos submissos à vontade de Deus implica em profundos ajustes. Terceiro ajuste. Precisamos nos ajustar para continuar firmes diante do Senhor. Irmãos, Maria acompanhou o ministério do Filho desde o primeiro milagre. As pregações de Jesus, as multidões que o seguiam, sua fama e como as pessoas o abandonaram por não compreenderem as palavras dele, por não terem a capacidade de vê-lo como o Deus feito homem. Irmãos, é significativo que Maria, que de tão pobre, não pôde ofertar um cordeiro na apresentação do filho, mas alguns anos depois presenciaria o próprio filho agora sendo oferecido em sacrifício como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E nesse tempo, meus irmãos, chegara o momento da profecia do velho Simeão se cumprir. Uma espada atravessará a sua alma, dissera o velho 33 anos antes, ao tomar o menino em seus braços. A profecia do velho Simeão estava se cumprindo. E agora Maria estava junto à cruz, onde o filho fora pregado. É o mesmo que acontece hoje, meus irmãos. Seguir a Cristo quando tudo vai bem é fácil. Mas somos chamados a tomar a cruz e seguir os passos do Mestre que morreu por nós. Somos chamados a dar a vida por Ele e pela causa. Somos chamados a dar a vida por Jesus e pelo Evangelho.
Contudo, meus irmãos, com Maria, uma pecadora como nós, sobre quem brilhou a graça de Deus, aprendemos algumas lições. Com Maria, uma pecadora como nós, sobre quem brilhou a graça de Deus, aprendemos algumas lições nesta mensagem. Primeiro, quando nos ajustamos para servir, a fragilidade se transforma em força. Maria, tão frágil, tornou-se um dos mais fortes personagens da história sagrada. Irmãos, Deus não nos chama pelo que somos, mas pelo que podemos nos tornar. Segundo, devemos nos ajustar para que Jesus brilhe. Não é a beleza do que fazemos que deve aparecer, mas a beleza do Cristo ressurreto. Maria é um personagem modesto. Todo o brilho está na pessoa do Filho. Terceira lição: o servo desaparece, o serviço permanece. A história que está sendo escrita é a de Jesus. Maria participou da encarnação. Não invocamos o nome dela, mas nos inspiramos no seu exemplo. Quarta lição: Maria ajustou-se para estar onde o Senhor queria que ela estivesse. Ela soube ser diferente e fazer diferença. Ela seguiu até o fim. Irmãos, quem quiser seguir a Jesus precisa deixar os seus interesses pessoais. Foi o que Maria fez. Quinta lição: quanto maior o desafio, maiores são as bênçãos. Maria se arriscou para obedecer e viver a vontade de Deus, mas se tornou a mais privilegiada e a mais feliz entre todas as mulheres do mundo. Sexta lição: quem se dispõe a viver para Jesus deve estar pronto a caminhar até a cruz. Maria, meus irmãos, esteve junto até a cruz do Filho. As pisadas do Mestre nos levam à cruz. Devemos nos ajustar para seguir rumo ao Calvário. Devemos nos ajustar para isso, queridos, para seguir rumo ao Calvário. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, estarmos mais perto da cruz é o desafio. Pensemos nisso. Maria seguiu o Mestre até a cruz. Esta é a lição deixada por Maria. Pois estarmos mais perto da cruz é o desafio maior para todos nós, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.